eu já tinha ouvido falar sobre o reino, e eu estava aqui conversando com o pastor Evandro nessa ocasião, e ele comentou comigo sobre isso e me deu uma apostila sobre isso. E aí eu fui deitar aquele dia, eu falei, mas gente, que conversa é essa de reino, né? E eu já tinha ouvido falar desse negócio. E aí eu peguei naquela apostila, vou dormir, falei, deixa eu dar uma lida nisso aqui. Eu li acho que uma folha e meia daquela apostila. Quando eu li aquilo, eu liguei para a Natália na hora. Falei, ó, mudou tudo. Daí ela falou, como assim? Falei, mudou tudo. Falei, não é nada disso que nós estamos pensando. Daí ela falou assim, lá vem você de novo com essas loucuras suas. Eu falei, não, agora eu descobri o que faltava. Agora eu entendi o que faltava para tudo encaixar. E de fato, o pastor Evandro, na verdade, me apresentou o reino em 2018, de forma clara. E depois eu fui mergulhar nisso, estudar e ir para cima, para que eu pudesse entender algumas coisas, porque eu sou muito curioso desde muito cedo. Então abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis 1:1. Vamos lá, queridos. O que nós vamos tratar hoje é um assunto bem complexo, e a fonte disso, sem dúvidas, é a palavra. Mas às vezes você vai ler na sua Bíblia, você vai ver que talvez soa um pouco diferente do que nós vamos falar. Por quê? Na tradução da Bíblia, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? O comecinho dela em aramaico, depois hebraico e depois grego, o Novo Testamento. E na tradução se perde muita coisa, principalmente porque as pessoas, quando fizeram as traduções, não tinham os recursos que nós temos hoje, né? De pesquisa de palavra, de cruzamento de palavras, de texto, enfim. E essas traduções, maior parte delas, todas vêm do original. Você pega o original grego, você pega o original hebraico, e é onde você consegue ter uma compreensão melhor do texto. Amém? Então quero aqui já deixar isso claro para vocês, mas eu vou dar referência de tudo, dos textos, nós vamos ler. É diferente de um seminário comum, que é mais trem avivado, né? Acredito que seja algo mais centrado para o lado do conhecimento. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, se você está anotando, anota, escreve assim, ó: a trajetória de Lúcifer. Como o pastor Evandro disse, nós vamos ver qual a ligação, porque o seminário ficou fim dos tempos, né? A queda de Lúcifer, fim dos tempos, com restaurando o princípio da provisão. Qual é a ligação da queda de Lúcifer com provisão? Provisão, a gente está falando de recurso, de dinheiro. Qual é a ligação? Será que Lúcifer caiu por causa disso? Qual é a ligação que existe com isso? E depois, na grande tribulação, qual é a ligação disso também com o dinheiro? A gente vai ver que tudo está atrelado a isso, e como é importante a gente saber disso, amém? Então vamos lá, Gênesis 1:1, quem encontrou aí diz amém? Diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. Na Bíblia essa frase no princípio, ela é usada de duas maneiras. Só existem duas vezes que essa frase, que essa palavra no princípio aparece. Uma é em Gênesis 1:1, e aqui em Gênesis 1 ela está falando da criação física, ou seja, no princípio da criação física, ou seja, não existia nada físico criado até aquele momento. Então ali é o princípio da criação física. E a segunda vez que essa palavra aparece no princípio, que a gente costuma chamar de segundo Gênesis, é lá em João 1:1. Anota aí, João capítulo 1, versículo 1. Quando João diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, nele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que se fez teria se feito. Enfim, o primeiro princípio, que é Gênesis 1:1, está falando da criação física. Se quiser anotar isso, é interessante. O segundo Gênesis, que a gente chama de Gênesis, que é João 1:1, esse princípio aqui não é o princípio da criação, isso aqui é o princípio antes da criação. Esse é o princípio na eternidade, onde não existia absolutamente nada, ou seja, no princípio era o verbo, não tinha sido criado absolutamente nada. Então eles fazem essa diferença, pois existem essas duas palavras referente a princípio, só que cada uma está se referindo
a uma criação específica da outra, ok? Então vamos lá, coloca aí número 1, a criação original de Deus. A criação original de Deus. Gênesis 1:1. Vamos falar um pouquinho dessa. No princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nesse texto a gente tem é chamado de teologia do gap, que é entre o versículo 1 e o versículo 2. Não sei se você já se perguntou isso, onde é que estão os dinossauros na Bíblia? Alguém já se fez essa pergunta? Onde é que eles estão? Por que eles não aparecem? Porque se eles aparecessem de Adão para cá, a Bíblia teria que fazer registro disso, em algum momento. Mas a Bíblia não faz de Adão para cá. Porém, a existência dos dinossauros é algo que não tem como você contestar, porque tem fóssil, tem os ossos, enfim. Então, aonde que apareceram, aonde que eles viveram em termos de espaço e tempo, qual foi o tempo em que eles viveram para eles não serem mencionados na Bíblia? E eu quero mostrar isso para você, que do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2, existe um espaço de tempo que não é possível determinar quanto ele durou, porque a criação de Adão para cá tem aproximadamente 6.000 anos, isso é comprovado. Mas do versículo 1, que é no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto, para o versículo 2, e a terra era sem forma, aqui nós temos algumas evidências de que alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, e eu quero poder explanar elas para vocês aqui, para tudo fazer sentido. Quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos lá então? Então vamos começar aqui, ó. A tradução literal do versículo 2 seria o seguinte, porque uma palavra aqui está incorreta, a tradução dela. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver como é que uma palavra incorreta na tradução, ela faz perder todo o sentido daquilo que de fato o texto está dizendo. A tradução do versículo 2 ficaria assim, ó, do 1 e 2, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, a terra se tornou um caos e vaga. Tem diferença sim ou não? A terra era sem forma e vazia, aqui a terra se tornou. Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Em algumas traduções no original, assolada, ou seja, com grandes problemas. Algo aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. Algumas perguntas para a gente fazer. Primeiro, Deus criou a terra vazia? Segundo, a tradução original diz que a terra era um caos. Então, se a terra foi criada um caos, nós poderíamos afirmar e dizer que Deus cria caos. E Deus não cria caos. Deus não cria problemas. Quem está pegando aí diz amém. Terceira pergunta. A Bíblia diz que havia escuridão sobre a face do abismo. Deus cria escuridão? Não. Ou seja, alguma coisa aconteceu que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu para que a luz fosse desligada. Isaías 45:18, anota aí. Isaías 45:18. A gente vai ver um versículo que diz assim, ó: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto prova que Deus não criou a terra vazia. Na verdade, essa tradução no original diz assim, ó, ele não a criou para ser um caos. Ela estava um caos, mas não foi a forma como Deus a fez. Então alguma coisa aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. Nós vamos descobrir o que é. Então a primeira prova é que Deus não criou a terra vazia. Ela estava vazia, mas não foi criada vazia. Ela estava em escuridão, mas não foi criada em escuridão. Ela estava sem forma, mas não foi criada sem forma. A segunda prova: escuridão é a ausência de luz. Isso aqui não é nem religião, isso aqui é ciência. E escuridão não existe. O que existe? Ausência de luz. Da mesma maneira que o frio não existe.
que é o frio? Ausência de calor. Ou seja, se tem ausência de calor, tem frio, mas o frio por si só não existe. Da mesma maneira, a escuridão por si só não existe. Ou seja, se está dizendo que estava escuro, as trevas cobriam a face do abismo, só pode ter escuridão se antes houve luz. Ou seja, havia luz antes. Então, literalmente, alguém desligou a luz entre o versículo 1 e o versículo 2. Vamos saber o que foi. E terceira, a palavra era na tradução, e a terra era sem forma e vazia. Essa palavra ela está equivocada lá na tradução. E eu vou te mostrar um outro texto que tem a mesma palavra, que tem a tradução completamente diferente. Gênesis 19, 26. Anota isso aí, para depois você confirmar lá na sua Bíblia. Gênesis 19, 26. É o texto onde a mulher de Ló, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala para tirar Ló e a família, e Deus fala para Ló: ninguém olhe para trás, se olhar vai virar sal. A Bíblia diz que a mulher de Ló vira e olha para trás, e no momento que ela vira e olha, ela se torna uma estátua de sal. Olha o texto, 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e a palavra agora é essa, ó, e se transformou em uma estátua de sal. A palavra é essa, se transformou. É a mesma palavra, essa palavra é em hebraico, e a palavra se lê Aya. E lá no Gênesis 1, 2, onde a Bíblia diz: e a terra era sem forma, essa palavra era, a palavra é a mesma que essa, Aya. Ou seja, aqui em Gênesis 26, 19, 26, eles traduziram da forma correta. Transformou em estátua de sal. Ou seja, transformou. Lá em Gênesis 1, 2, era. Por quê? Porque quando eles leram aquilo, como que Deus criou e transformou? Não, Deus criou dessa forma. Vocês entendem como a tradução, como eles fizeram naquele tempo, eles não tinham entendimento total, então traduziram da forma, não era tentando prejudicar ninguém, era tentando fazer a coisa correta, mas por falta de entendimento, e até porque eu acredito que a revelação de Deus ela é gradativa, ok? Então hoje nós temos uma vasta condição de estudar, de poder aprofundar, de tirar dúvida, ok? E com isso fica muito mais fácil a gente ter alguns entendimentos. Então a palavra é essa, Aya. A palavra significa Aya, H-A-Y-A-H. Então a palavra significa tornar-se, ok? Então quando você pega a palavra no sentido original e joga lá em Gênesis 1, 2, qual o sentido que dá? E a terra se tornou ou transformou-se sem forma e vazia. O que aconteceu entre o versículo 1 de Gênesis para o versículo 2 de Gênesis 1, entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2? Aqui existe a teologia, chama da teologia do gap. Gap é um espaço de tempo indeterminado. Quando você pega a ciência diz que a Terra tem milhões e milhões e milhões de anos. E quantas vezes a religião bateu com a ciência? Eu falo religião aqui, mas não é no sentido religioso, tá bom? É só no sentido de enfrentamento mesmo, né? Porque eles diziam uma coisa e a gente dizia: não, a humanidade tem 6.000 anos e tal. E de fato a humanidade tem 6.000 anos. Mas dentro desse contexto, dentro desse versículo, existiu um tempo que não podemos sequer mensurar. Até porque o tempo naquele tempo nem era contado como nós conhecemos hoje, com 24 horas tendo um dia e etc. Então aqui nós temos a queda de Lúcifer. Escreve aí. A queda de Lúcifer acontece entre o versículo 1 de Gênesis para o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Então aquilo que a gente viu como a criação, porque daí de Gênesis 3 para frente vai começar aquilo que a gente conheceu como a criação das coisas, sim ou não? E disse Deus: haja luz, sim ou não? Na verdade ali não é a criação, é a recriação de todas as coisas. Porque a terra foi criada em Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, ponto, está criado, ok? Funcionou. Pastor, mas nessa criação que existia, eu não preparei para a gente entrar nisso porque é muito vasto. A gente teria que ter algo só relacionado a isso. Mas basicamente falando, Deus criou a terra, Lúcifer vivia em parte aqui. Deus tinha um jardim de pedras preciosas,
onde Lúcifer cuidava. Enfim, a terra era totalmente habitada por anjos, porque existem duas classes de anjos, uma classe de anjos celestiais, outra classe de anjos que foi criada para viver na terra. E essa classe de anjos que foi criada para viver na terra, Lúcifer era o capitão de todos eles. Não dá para falar, não dá para entrar, tá bom? Mas só para vocês entenderem por que Deus criou e ficou sem forma e vazia, ok? Então existia. Pastor, e por que era dinossauro? Por que não era cachorro? Por que não era um poodle? Por que não era um gato? Por que não era os animais? Porque imagina, quem vivia na terra eram os anjos. Imagina o tamanho deles. A Bíblia chega a relatar anjos de 6, de 12 metros de altura. Então não tem como, irmão, você ter um animal de estimação como um poodle, que era a mesma coisa que a gente pisar numa minhoca. Era uma pulga, você está entendendo? Então os animais, teoricamente, que povoavam a terra, eram também animais de grande porte. Por quê? Porque diante dos anjos isso não fazia diferença nenhuma, ok? Isso era como se fosse o jardim particular de Deus. Então o que nós temos do versículo 1 para o versículo 2? Você escreveu aí, a queda de Lúcifer. Então ela se dá nesse momento, até porque depois que Deus recria todas as coisas, o que vai acontecer? Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, a serpente, o Lúcifer já entra na serpente e já começa a conversar com Eva. Então, ou seja, ele já estava caído nessa época. E você não vai ver nenhuma menção da queda de Lúcifer depois disso, ok? Então você subentende que não tem outro período para ele ter caído, a não ser exatamente nisso, justamente por todas as concordâncias de texto que a Bíblia nos dá. Então, junto com Lúcifer cai a terça parte dos anjos, junto com pedras afogueadas. Vamos lá. A Bíblia diz que na base do trono de Deus existem pedras afogueadas. E a Bíblia tem menções que a Bíblia diz que Lúcifer andava no meio dessas pedras. Nós vamos ler nisso mais para frente. Quando Lúcifer cai, Deus pega algumas dessas pedras e joga atrás de Lúcifer, atrás da terça parte de anjos. Essas pedras vão ser os meteoros que os cientistas dizem que caíram sobre a Terra, não tem? Big Bang, teoria do Big Bang. Para você ver que a ciência e a religião, na verdade, elas não brigam. Na verdade, só falta um pouco de entendimento, às vezes para alinhamento, às vezes para nós, às vezes falta um pouco de entendimento acerca das escrituras, mas quando você vai ver, está tudo ali, ok? Então você vê que na verdade a ciência está atestando a existência de tudo isso. Então, do versículo 1 para o versículo 2, a queda de Lúcifer. Nesse ponto aqui ocorre a morte de todos os seres vivos que existiam na terra antes da recriação. Nesse ponto aqui os dinossauros morrem. E é nesse ponto aqui também. Alguém já ouviu falar da Era Glacial? Já? Que existiu, a Era do Gelo. O filme Era do Gelo, o esquilinho, não tem? Na verdade, assim, ó, a indústria cinematográfica, ela brinca com a gente o tempo todo, né? A gente é que não percebe. Mas aquilo existiu quando os animais que não morreram na queda dos meteoros e na queda de Lúcifer morreram por conta da era glacial que se formou na Terra, porque a poeira que subiu foi tão densa, foi tão escura, que cobriu o Sol. Com isso, todos os seres que não morreram pela queda dos meteoros e de Lúcifer morreram congelados. Esses dias eu estava vendo uma matéria que eles encontraram um daqueles mamute, tem aquele animal mamute, e a ciência constatou que ele morreu de frio instantaneamente, porque ele tinha comida na boca. Então não foi aquela morte, foi dando frio, e aí ele foi morrendo. Ou seja, ele estava comendo alguma coisa, e o gelo que veio foi tão grande, porque é isso que acontece se você tampar o sol. Depois você pesquisa um pouquinho sobre isso. Se tampar o sol por segundos, a gente morre congelado aqui embaixo. E foi isso que aconteceu quando essa poeira subiu. Ela era tão densa que ela cobriu a luz do sol. Ou seja, com isso, todos os animais que não morreram com a queda, não morreram com o dilúvio, porque aqui a Bíblia fala do primeiro dilúvio, porque a terra estava toda debaixo d'água, ok? Então, só para vocês entenderem, então aqui aconteceu o Big Bang, cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Isso aqui é a ciência que diz, viu? Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias, ok? Então, eu não acredito que isso esteja de todo errado. Eu acredito que depois da queda, Deus falou assim, ó, larga esse tempo para lá, não quero nem mexer com esse negócio mais. E depois de muito tempo, Deus falou assim, já sei. Agora você vai começar a entender por que o diabo tem raiva de você.
Você já parou para pensar assim? Tem hora que você fala assim, poxa vida, parece que o diabo gosta menos de mim do que dos outros, porque ele se levanta contra mim toda hora. Mas sabe por quê? É porque você está habitando um lugar que era dele. E você foi colocado por Deus em uma posição que anteriormente Deus tinha dado a ele. Mas a infidelidade dele e o orgulho dele fez a soberba dele crescer a ponto dele querer o lugar de Deus. Então a Bíblia diz que Deus tira Satanás, joga ele de lá, e aí Deus cria o homem e dá tudo aquilo que o diabo queria. Deus dá para o homem absolutamente de graça. Deus te deu a imagem e semelhança, e Deus te deu domínio sobre todas as coisas. Se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Deus te deu a imagem e semelhança dele e te deu domínio sobre todas as coisas. Porque você vai ver que era isso que Lúcifer queria. Eu vou estabelecer meu trono acima do Altíssimo e me tornarei semelhante a ele. Ou seja, ele queria estabelecer o trono dele acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria poder e queria ser igual a Deus. Deus deu tudo isso para você. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: Deus te deu tudo isso. Pastor Cris, até porque quando Deus lança Lúcifer com as pedras afogueadas, que dá essa era do gelo todo aí, a terra, como você falou, Deus deixou para lá, tal, né? Mas aí, em todo o restante da galáxia, tudo, Deus reinava. Sim. Mas naquele momento aqui na terra, Deus não era mais o rei desse espaço. Isso é muito forte, porque você consegue imaginar? Tudo que existe, Deus era soberano, mas na terra não era mais, porque Lúcifer habitava na terra. Exatamente. Né? E então, para Deus simplesmente podia pegar Lúcifer mais uma vez e pisar na cabeça dele, mas para mostrar o poder dele, ele cria nós. Por isso também a raiva dele, né? Exatamente. Deus nos cria e fala assim: eu vou criar um ser inferior a você, que vai ser melhor que você. Caramba. Aí ele tem que ficar com raiva mesmo, não tem não? Não pode gostar dos meus olhos azuis. Vou criar um ser menor que você, inferior a você, mas eu vou dar a minha imagem para ele, a minha semelhança para ele, e vou dar o meu poder para ele, porque foi isso que a Bíblia diz para Adão. Deus diz para Adão: domine sobre tudo, governe sobre tudo. Depois Jesus vem e diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Enfim, então ele deu a imagem dele para você e deu o poder dele para você. Por isso que existe o interesse de Deus que nós, os cristãos, governem, reinem nessa terra. Porque o outro engano que entrou é que nós vamos ter uma vida boa quando chegar no céu. Então a gente volta a entregar o governo para Satanás aqui na terra. E Deus colocou você e eu aqui na terra para a gente governar sobre Satanás. Entendeu? Exatamente. Nós somos os embaixadores, os representantes para governar aqui nessa terra. Então essa mentalidade que a religião botou, que aqui está difícil, o mundo jaz no maligno, isso aqui é tudo dele mesmo, um dia nós vamos para o céu e vai resolver tudo, isso é do inferno. Porque Deus nos criou para pisar na cabeça do serpente aqui e reinarmos aqui. Aleluia. Amém? É isso aí. Amém? Então o que aconteceu? A queda de Lúcifer. Expliquei para você um pouquinho. Vamos falar sobre a origem dele? Vamos lá? Escreve aí: a origem de Satanás. Satanás foi um anjo criado por Deus antes dele ter criado a terra, bem antes. O livro de Jó, lá em Jó 38, 4 e 7, anota aí. 38, 4 e 7, Jó 38, 4 e 7. Nos diz que quando Deus lançava as medidas do fundamento da terra, os filhos de Deus, os anjos, alegremente cantavam. Em Ezequiel 28 vemos que Satanás era não somente um dos anjos, mas o mais alto arcanjo, a cabeça de todos os anjos. E eu vou te mostrar aqui que até o arcanjo Miguel, na hora de repreendê-lo, falou assim: eu não vou não. Ezequiel 28. Ezequiel 28 descreve a posição de Satanás no universo antes de sua rebeldia e corrupção, ok? Aqui tem algumas curiosidades que eu acho interessante você notar. Essa palavra Lúcifer, você não vai encontrar ela na Bíblia, ok? Na verdade, assim, às vezes você encontra ela, mas você não encontra, ela não é o sentido original, porque ela é uma palavra que vem do latim, e o termo, na verdade, ele não é esse, mas pode usar que não tem problema, mas a palavra mesmo não é essa. A palavra Lúcifer vem do latim, é luxfero, ok? Não é Lúcifer, luxfero, que significa portador da luz,
ou seja, ele não tinha luz, mas ele carregava uma luz que não é dele, ok? É um termo de origem latino para o planeta Vênus. E aqui você vai ver que Deus escreveu, olha como é que Deus é. Deus escreveu nas estrelas a forma como ele venceria Lúcifer. Porque a palavra Lúcifer vem do original do latim, que significa lucifero, portador da luz. É um termo da origem para o planeta Vênus. Presta atenção nisso aqui, ó. Você sabe qual que é o planeta Vênus? Quando começa a amanhecer, não tem aquela última estrela que demora para sair do céu? Vai ficando, já sumiu todas, fica só ela, aí às vezes o sol já veio, ainda ela está lá, mas daí quando o sol brilha mais forte, daí não tem jeito, ela some. Essa estrela é Vênus, e essa estrela representa Lúcifer. Por quê? Porque ela é a estrela que fica mais forte até o momento em que o sol aparece. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, e quando ele brilha, não tem estrela que consegue ficar acesa, irmão. Então, nas estrelas, Deus escreveu a maneira como ele venceria, derrotaria Lúcifer. Ou seja, ele pode até brilhar por um tempo, mas quando o sol da justiça vier, ele será completamente exterminado, ele será completamente acabado, arruinado. Ele pode até brilhar por um tempo, as pessoas podem olhar e falar assim: poxa, mas Lúcifer está fazendo um estrago na terra. A estrela pode ter até um pequeno brilho por um tempo, mas à medida em que o sol da justiça vem e brilha, ele não pode permanecer, a luz dele será apagada. Amém? E Lúcifer também era um querubim, isso significa guardião. A sua posição e cargos era tão alto que mesmo o arcanjo Miguel não atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Em Judas, versículo 9, Judas não tem capítulo, é só versículo, escreve aí Judas 9, Miguel era um dos arcanjos, Daniel 10, 13, é aquela ocasião quando Miguel encontra Lúcifer e os dois se opõem. Miguel olha para ele e fala assim: olha, que o Senhor te repreenda. Por quê? Isso mostra que a posição de Lúcifer era mais elevada do que a de Miguel. Ou seja, mesmo Lúcifer tendo caído, mesmo eles tendo sido destituído, mas o arcanjo Miguel não se atreve a proferir sentença. Ele diz: olha, que o Senhor te repreenda. Isso fala da altura do cargo mais elevado que tinha dos anjos, que era de Lúcifer, ok? Ezequiel 28:15 diz assim: diz que Satanás era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Nós vamos ver isso aqui. Ezequiel 28:14, tu és querubim ungido que cobria. A gente vai ver o que ele cobria. Isso significa que ele cobria a arca de Deus nos céus. Não tem aquele desenho da arca que foi feito na terra? Existe uma igual no céu. Quem era o cobridor dessa arca? O próprio Lúcifer. A palavra original para ele é Heiléu, não de rei, mas Heiléu, ok? H-E-Y-L-O-L-E-O, Heiléu. Ele tinha uma patente tão alta, que o arcanjo Miguel não ousou dar palavra de injúria contra ele. Em Apocalipse 11:19 vai falar sobre a arca da aliança. Deus fez isso, Deus ungiu e designou o anjo para cobrir a sua arca. Ezequiel nos diz que o querubim sustém a glória de Deus, que eles estão muito achegados ao trono de Deus. Esse era Lúcifer, isso era o que Lúcifer fazia. Lúcifer tinha o sacerdócio, vou mostrar uma foto para vocês aqui. Lúcifer tinha o sacerdócio, ele era o sumo sacerdote da adoração universal a Deus. Permanecias no monte santo de Deus, isso certamente deve ser nos céus, e movias-te entre as pedras afogueadas, as pedras de fogo que estão na base do trono de Deus. Esse era o limite da circulação do anjo, amém? O limite para o querubim é a plataforma do trono, em meio às pedras afogueadas. Êxodo 24, 10 até o 17. Aqui Moisés tem uma visão, e ele vê essas pedras afogueadas debaixo do trono de Deus. Êxodo 24, 10 ao 17. A Bíblia diz que os serafins voam acima do trono de Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 6,
quando o profeta vai dizer, a Bíblia diz assim, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobriam todo o templo, e acima de Deus serafins voavam. Eu vi os serafins voando acima de Deus, com 2 asas voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Está tendo aqui o texto? Todo-Poderoso, enfim. Então, e a Bíblia diz que quando o profeta, nessa situação de Isaías 6, o anjo pega com uma tenaz, com um ferro, como se fosse um alicate, um pegador. Serafim significa fogo. Agora você imagina, o anjo de fogo, para pegar a pedra de fogo, não pôde pegar com a mão, teve que pegar com um pegador, porque esse fogo é fogo que queima fogo. Então mesmo o anjo, sendo um anjo de fogo, ele não podia pegar a pedra de fogo com a mão. Ele vai lá, pega com um pegador, para poder tocar o lábio do profeta, para purificá-lo, ok? Então aqui um breve resumo aqui das qualificações de Lúcifer. Vamos falar um pouquinho sobre a rebelião, a causa da rebelião. Coloca aí, rebelião de Satanás. Isaías 14:12, aqui começa a ficar legal. Isaías 14:12. Primeiro registro da queda. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, presta atenção, caíste desde o céu, ok? Filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Que nações? Já tinha gente na terra naquele tempo, pastor? Não, as nações angelicais. Deus dividiu os anjos por nações, eles continuam divididos assim até hoje. Versículo 13: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha o que ele está dizendo, eu vou subir ao céu, ou seja, ele não morava lá. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos serafins de Deus, exaltarei o meu trono. Ele também não tinha trono, aqui é uma outra história. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse aqui é aquilo que ele deixou subir para o seu coração. Eu vou subir aos céus, e eu vou estabelecer meu trono acima de Deus. Então, algumas coisas para a gente destacar aqui. Primeiro, caíste desde o céu. E eu sei que a gente já ouviu muito falar que Lúcifer morava no céu, por isso que ele caiu de lá. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já caiu da bicicleta quando era criança? Levanta a mão também, deixa eu ver. Você caiu da bicicleta e não morava em cima dela, né? Sim ou não? Caiu da casinha da árvore, mas não morava lá, só ia lá de vez em quando. É a mesma coisa. Lúcifer caiu do céu, mas não morava lá. Ele tinha acesso ao céu, mas não morava nele, ok? Outra coisa que ele diz: eu subirei ao céu. Se ele precisa subir é porque ele não mora lá. Terceiro, colocarei o meu trono. Ele não tinha trono, mas ele não tinha trono, mas o texto original dá a ideia de que Deus promove ele a tesoureiro do céu, dá a ele a sala dos tesouros do céu, para que ele guarde. E nessa dele guardar a sala de tesouro, ele se torna o tesoureiro do céu, porque você vai entender que as ofertas, elas acontecem o tempo todo, elas não param diante de Deus. Você vai entender isso hoje. E nessa dele ser o tesoureiro, ter a sala do tesouro, nessa sala do tesouro eram guardados os tronos, porque a Bíblia diz que no céu tem o trono de Deus, mas existiam mais 25 tronos, 24 dos 24 anciãos. Você já leu isso na Bíblia, amém? Os 24 anciões, cada um tem um trono. E tinha um trono que era diferente de todos os tronos, que era o trono de Jesus, porque nesse tempo Jesus não era revelado, Jesus era um mistério oculto. Ninguém no céu sabia que Deus tinha um filho, ninguém. As aparições de Jesus no Velho Testamento, ele aparecia em todo lugar, mas nunca como Cristo, nunca como Filho de Deus. Ele sempre aparecia como o anjo. Quando você vê na Bíblia uma menção definida, o anjo, a coluna de fogo, a coluna de fumaça, todas essas são aparições do próprio Cristo, porém sem que ele fosse revelado. Então ninguém sabia no céu que Deus tinha um filho. Agora você imagina, Lúcifer foi promovido
a tesoureiro, ele chega na sala do tesouro e ele olha para aquele tanto de trono e vê que tem um trono que é mais bonito do que todos. E ele pensa, mas não tem ninguém no céu, além de Deus e de mim, com tamanha formosura. De quem é esse trono? Só pode ser meu, não tem outra pessoa para ser. E ele começa a pensar na sua cabeça, quando foi que Deus me tirou o trono? O que eu fiz para Deus ter me tirado o trono? E aqui começa, esse trono é meu. Por isso que ele está dizendo, eu vou subir mais alto do que Deus, eu vou estabelecer o meu trono, porque esse trono em algum momento foi meu e eu não estou conseguindo lembrar. Amém? Outro dia a gente vai falar um pouquinho mais disso, que não vai dar tempo. Então aqui, vai lá, Ezequiel 28. Na verdade, assim, quando ele vai quando ele vai fazer a insanidade dele, quando ele reúne lá a terça parte dos anjos, e ele consegue convencê-los a enfrentar Deus, aí ele dá de cara com o dono do trono, aí ele dá de cara com Jesus, e ele viu que não ia dar certo esse plano dele, mas deixa isso aí para outro dia. Vamos lá, Ezequiel 28 a partir do 12, é uma projeção profética sobre a queda de Lúcifer. O que é uma projeção profética? Imagina Deus falando com o profeta assim, escreve aí, algo que você nunca viu, que você nunca ouviu, e que você não sabe o que é. Meu Deus, como é que eu escrevo isso? Então o que Deus tem que fazer para Deus poder explicar para alguém, para que ele tenha um entendimento do que Deus está falando? Deus tem que usar figuras de linguagem. Então aqui em Ezequiel 28, Deus usa a figura de um rei, que aconteceu com esse rei, coisas parecidas que aconteceu com Lúcifer, para que Deus pudesse traduzir para o profeta como foi a queda de Lúcifer e como aconteceu. E como que a gente sabe, pastor, que Deus estava falando de Lúcifer e não do rei de Tiro e de Sidom? Você vai ver alguns detalhes no texto, que não tem como ter sido o rei de Tiro e Sidom, tem que ser Lúcifer. Vamos ler? Ezequiel 28, 12. Quem está entendendo diz amém? Só quem está com sono diga glória a Deus. Então amém. Agora começa a ficar legal, agora fica top. Vamos lá, Ezequiel 28, 12. Mas se der som, dá uma levantadinha, rodopia, faz alguma coisa aí, roda no manto. Ezequiel 28, 12. Olha só, filho do homem, Deus falando com o profeta, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, tu eras, olha só o que Lúcifer era, irmão, aferidor de medidas. Tu eras aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Pastor, como que a gente sabe que é Lúcifer e não é o rei de Tiro? A próxima frase, estava no Éden. O rei de Tiro nunca esteve no Éden, irmão. Nem no Éden que Deus fez na terra e nem no Éden espiritual. Estavas no Éden, jardim de Deus. Esse Éden aqui não é o Éden de Adão, tá bom? É outro Éden, não é o mesmo, só para você saber. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. A Bíblia está dizendo que toda pedra preciosa era a cobertura de Lúcifer. Quais são as pedras? Vamos contar comigo? Sardônia, topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, safira, o carbunclo, a esmeralda e uma pergunta, ouro é pedra ou é metal? Será que Deus na hora de escrever não sabia que ouro é pedra, irmão? Que ouro é metal? E colocou ouro junto com o negócio? Tem uma coisa errada que aconteceu aqui, guarda essa informação que nós já vamos voltar para ela. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi achado, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do seu comércio. Nós vamos ver que comércio que era esse. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes,
pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueada. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, a razão da queda aqui. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, não foi só uma iniquidade, ou seja, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Esse aqui é o relato da queda de Lúcifer e do porquê ele caiu. Lembra que eu parei na contagem aqui, deu 9 pedras mais o ouro, mas ouro não é pedra, ouro é metal, ok? Ouro não é pedra, ouro é metal. A Bíblia diz que todas as pedras eram cobertura de Lúcifer. Coloca para mim a imagem aqui, por favor, da estola sacerdotal. Vamos ver quantas pedras são todas? Isso aqui é uma estola sacerdotal, todo sacerdote usava. Lúcifer não era diferente, ele usava uma estola dessa. Essa estola ela tem 4 fileiras de pedras, com 3 pedras em cada fileira. Apocalipse 21, 19, anota aí. Aqui tem um relato de todas as pedras, nós vamos ver quantas são. Apocalipse 21, 19. Diz assim: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Lembra o texto que nós lemos, falando de Lúcifer? Que toda a pedra preciosa era a sua cobertura. Mas nós lemos lá que só tinha 9 pedras e o ouro, que não é pedra, é metal. Aqui está dizendo também que todas as pedras estavam no fundamento da cidade que estava sendo adornada. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento, vamos contar, era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. Quantas pedras são todas as pedras? 12. Diga comigo, 12. Escreve aí, 12 pedras são todas as pedras, não 9. Se a Bíblia está dizendo que todas as pedras eram a cobertura dele, e ele só tinha 9 pedras, e ouro não é pedra, é metal, então aqui nós temos uma informação muito importante. 12 pedras eram a sua cobertura, mas só tinham 9. E era exatamente dessa forma, uma estola sacerdotal com 4 fileiras de pedras. Sabe o que Lúcifer não sabia? É que cada pedra dessa representava a cobertura de Deus em uma área da vida dele. Quando Lúcifer olha para isso, ele retira uma fileira de pedra dessa, a terceira fileira ali, ó, de cima para baixo, a terceira fileira, e eu vou ler as pedras que ele retirou, porque são essas pedras que não tem lá no texto que nós lemos. O texto está dizendo que todas as pedras cobriam, não tem essas 3 pedras e tem ouro, e ouro não é pedra, ouro é metal. Anota aí, Êxodo 39 também fala das pedras que os sacerdotes usavam, para você ter mais uma referência. Então o que Lúcifer tinha era um peitoral com 12 pedras, e essas 12 pedras representavam a cobertura. Só que Lúcifer queria ser Deus, sim ou não? Porque ele diz no texto: eu vou estabelecer meu trono acima das estrelas, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas tem um problema: ouro na Bíblia, ele é símbolo de divindade. Você já percebeu que toda pessoa que tem muito ouro, ela se sente um Deus? Já percebeu, sim ou não? É só a pessoa ter muito ouro que ela começa a se achar, porque ela começa a sentir. Ouro na Bíblia é um símbolo de divindade, ou seja, não tem como você ser Deus se você não tiver ouro. E Lúcifer não tinha ouro. E quando ele olha para aquelas
para aquele conjunto de 12 pedras, ele vê que 3 pedras eram muito simples. E ele fala: como eu quero ser Deus, eu preciso de ouro no lugar. E ele retira essas 3 fileiras de pedras, que não são mencionadas lá no outro texto que nós lemos. O texto diz que todas eram cobertura, mas não tinha essas pedras. E aqui está dizendo que todas têm que ter essas pedras. E ele coloca ouro no lugar. Então, as 12 pedras, vou ler para vocês isso aqui porque é importante. As 12 pedras, a primeira fileira, de cima para baixo, rubi, esmeralda e topázio. Segunda fileira, carbúnculo, safira e diamante. Terceira fileira, que foi a fileira que ele retirou, jacinto, ágata e ametista. Nós vamos ver o significado dessas pedras e vamos comparar com a razão da queda dele. E você vai ver que ele caiu exatamente porque retirou essas 3 pedras de áreas específicas de cobertura de sua vida. Quarta fileira, crisólito, ônix e jaspe. Enquanto Lúcifer tinha todas as pedras de sua cobertura, do seu peitoral, Deus não podia sentenciá-lo. Pergunta para mim: por que, pastor? Desse jeito eu não vou falar não, você vai embora curioso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... por que, pastor? Porque Deus reconhece a autoridade que Deus estabelece. Eu até combinei para dar esse estouro no final, aqui é para dar um peso aqui. Deus reconhece a autoridade que Ele estabelece. Então Deus estabeleceu uma autoridade. Deus estabelece uma autoridade, Deus reconhece. Para Deus poder levantar contra ele e sentenciá-lo, Lúcifer tinha que ou tirar todas as pedras ou tirar alguma daquelas pedras. Um exemplo disso a gente vê lá em Números 20:20, anota aí. Como eu disse, essa estola sacerdotal, todo sacerdote usava. Arão usava uma estola igual a essa. Arão estava pisando na bola demais e pecando, Deus estava bravo com Arão. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, leva seu irmão para o cume do monte que eu quero matar ele. É literalmente desse jeito, tá, irmãos? E Moisés chama Arão e fala: Arão, vamos lá no monte que Deus quer falar com a gente. Chega lá, Deus fala para Arão: Arão, tira a estola sacerdotal e coloca no seu filho Eliezer. Quando ele tira a estola e coloca no menino, a Bíblia diz que Arão foi fulminado instantaneamente, derreteu igual cera diante de Deus, porque ele estava fazendo umas coisas que Deus não estava agradando dele. Mas Deus não pôde fazer isso enquanto ele usava a estola sacerdotal. Por quê? Deus reconhece a autoridade. Exatamente, porque se Deus se levanta contra a autoridade que Ele estabeleceu, seria Deus contra o próprio Deus. Deus não faz isso. Sabe quem que levanta contra Deus estabeleceu? Só nós que é doido, que fala mal de pastor, que fala mal de líder. Aqui ninguém faz isso, na verdade, né? É só lá no Rio de Janeiro o pessoal faz. Porque Deus reconhece a autoridade. Esses dias atrás eu estava ministrando um seminário sobre autoridade espiritual e fala exatamente disso. Nós não temos a noção do que é isso, porque se nós tivéssemos, nós jamais nos levantaríamos contra uma autoridade estabelecida de Deus. Sabe por quê? Nem o próprio Deus faz, porque Deus reconhece e respeita a autoridade que Ele estabelece. Para Deus poder se levantar, alguma coisa a pessoa tem que fazer para sair fora da cobertura de Deus. Foi exatamente isso que Lúcifer fez. No afã de ser igual a Deus, Lúcifer retira 3 pedras. Mas quando Lúcifer olha, ele pensa assim: olha, eu vou tirar o jacinto, a ágata e a ametista, porque são pedras que não são preciosas, ou seja, não tem valor nenhum, não vai fazer diferença, e vou colocar ouro no lugar. Lúcifer foi a primeira pessoa a rejeitar a identidade que Deus deu para ele. Não tem esse negócio aí da identidade de gênero, o pessoal rejeitando esse trem, eu não sou isso, eu sou aquilo. Isso aí não começou agora não, irmão, isso aí começou faz tempo. Lúcifer foi o primeiro a dizer: eu não aceito a identidade que o Senhor me deu, eu quero ser quem eu penso que eu tenho que ser, eu não sou quem eu nasci para ser. Isso já é se levantar contra o próprio Deus. Terrível, irmão. Amém? Ouro representa a natureza de Deus. Lúcifer tira a terceira fileira de ordem de pedras, que julgou ser as mais simples. Quais pedras Lúcifer tirou? Anota aí. Jacinto. O que significa jacinto? Escreve aí: pedra da mansidão. Era a cobertura de Deus sobre essa área da vida. Manso. Jacinto.
Tem pessoas que têm esse nome Jacinto. Geralmente quem tem esse nome Jacinto é uma pessoa bem mansa. Já percebeu? Jacinto geralmente é bem manso. Segunda pedra que Lúcifer retirou, ametista, pedra da humildade. Nós vamos ler agora, depois que eu falar os significados, a razão da queda de Lúcifer. Você vai se assustar, porque foi exatamente nessas 3 áreas que Lúcifer caiu. As áreas que eram cobertas por Deus, mas Lúcifer retirou a cobertura. E ágata, a pedra da simplicidade. Então jacinto, mansidão, ametista, humildade, ágata, simplicidade. Olha o que o texto diz. Coloque logo embaixo disso aí, coloca assim, ó, Ezequiel 28:16. Só para a gente poder ler aqui a 16 e 17, só para a gente poder ficar linkado para você aí que é a razão da queda dele. Diz assim o texto, ó: por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência. Sabe que comércio que é esse? Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, sim ou não? Então ele fala para o anjo que está abaixo dele, ó, se eu subir e você me ajudar, você vem para o meu lugar. E aí para o outro que estava abaixo dele, ó, e você vem para o lugar desse, e você vem para o lugar desse, e você vem para o lugar desse. Então Lúcifer contaminou uma terça parte dos anjos, colocando essa condição. Ele fez um comércio de posições, vendendo e negociando posições, porque se ele ia subir para cima, então ele começou a comercializar as posições abaixo. Terrível. A forma que eles pagaram para fazer isso eram levando ouro para ele. Então nisso ele retém o ouro, porque ele foi promovido a tesoureiro. Ele ficava nas salas onde eram guardados esses tesouros no céu. Ele começa a reter o ouro além daquilo que era o normal. Inclusive foi daí que ele colocou as pedras de ouro em si. Então vamos lá, ó. Por meio do seu amplo comércio, você encheu seu coração de violência. A pedra jacinto é a pedra aqui está dizendo que ele ficou violento, ou seja, faltou a cobertura de mansidão. E pecou, e por isso lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim da guarda, querubim guardião, do meio das pedras afogueadas. 17. Seu coração tornou-se orgulhoso. A segunda pedra era a pedra ametista, ficou orgulhoso, faltou humildade. Por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, ou seja, faltou simplicidade. Achou que era inteligente demais, achou que era sábio demais, que não tinha ninguém igual. Faltou simplicidade. A ágata é a pedra da simplicidade. O que Lúcifer faz? Ele retira as 3 pedras, achando que não teria problema, mas ele estava retirando a cobertura de Deus em áreas específicas da sua vida. E sabe qual foi a razão da queda dele? Exatamente aonde não havia cobertura de Deus. Por não ter a cobertura de Deus nessas áreas, essas áreas se tornaram a razão da queda de Lúcifer. É por isso que a Bíblia diz no texto que nós lemos, que pela multidão das suas iniquidades, ou seja, não foi a primeira vez que Lúcifer fez isso, Deus já foi lá e sentenciou ele. Por quê? Porque ele tinha as pedras de cobertura. Mas depois que ele começou a fazer isso, as iniquidades começaram a aumentar. Ele decide retirar as 3 pedras e colocar ouro no lugar. Quando ele faz isso, ele cai pela mesma razão das pedras que deveriam cobri-lo. Agora as pedras já não existem, tem ouro no lugar. Agora Deus pode sentenciá-la, Deus pode precipitá-la à terra. Toda vez que retemos o ouro, presta atenção, toda vez que retemos o ouro, rejeitamos a cobertura de Deus de sobre as nossas vidas. Sabe qual foi a razão da queda de Lúcifer? Foi porque ele reteve o ouro. Ele colocou o ouro aonde não deveria estar. E toda vez que nós retemos o ouro, nós estamos dizendo: eu prefiro o ouro do que a cobertura de Deus sobre a minha vida. E isso é muito sério.
Quando Lúcifer prefere o ouro, ele está dizendo: eu prefiro o ouro do que a sua cobertura. Ninguém pode chegar diante de Deus e reter o ouro. A partir disso aqui, uma lei é estabelecida no céu. Qual lei, pastor? Apocalipse 4:10. Uma lei é estabelecida. Sabe por que nós temos que dizimar hoje? Porque Lúcifer se rebelou um dia. Porque uma lei é estabelecida no céu. Qual lei? Diante de Deus, ninguém pode reter o ouro. Porque se diante de Deus você retém o ouro, você está dizendo: eu tenho o mesmo espírito de Lúcifer, eu prefiro o ouro do que a sua cobertura. E quando nós não retemos o ouro, nós estamos dizendo: eu não sou igual o anjo caído, que preferiu o ouro, eu prefiro a sua cobertura na minha vida do que o ouro. Essa é a mensagem. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono e o adoravam. E adoravam o que viviam para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Essas coroas, a Bíblia diz que são coroas de ouro, que os 24 anciãos têm, mas quando eles chegam diante de Deus, eles lançam as coroas, porque uma lei foi estabelecida. Um dia, um anjo preferiu o ouro do que a cobertura. Diante disso, no céu, foi estabelecida uma lei. Diante de Deus, todos que retêm o ouro dizem que preferem o ouro do que a cobertura. Então todos que chegam diante de Deus colocam as suas coroas, não retêm o ouro, eles dão o ouro dizendo: eu prefiro a sua cobertura na minha vida do que o ouro. Essa é a mensagem. Por quê? Porque um dia um anjo preferiu o ouro do que a cobertura. Caiu, você conhece a história, falei aqui um pouco. Terrível a sua queda. Ficou completamente envergonhado, ficou completamente destruído, porque preferiu o ouro. Então quando a gente fala assim, olha, chega na hora do culto, a gente fala assim: olha, chegou a hora da oferta, que acho que vocês nem falam, né? As pessoas trazem normal, como é que é? Às vezes falam. Você nunca pensou assim: por que eu tenho que ofertar? Alguém já pensou? Eu pensava nisso demais da conta. Eu falava: mas que negócio que é esse? Deus não precisa de dinheiro. Eu ficava olhando na hora da oferta, se vinha algum anjo descer, pegar os envelopes, não vinha, era o irmão da igreja que levava. Eu falava: mas gente, não é para Deus que a gente está ofertando, para que precisa? E eu tinha isso comigo, até o dia que eu entendi que não se tratava de dinheiro, se tratava de uma honra que nós estávamos dando a Deus. Porque todo dinheiro, escreve isso aí, todo dinheiro é lastro de ouro. O dinheiro que você tem no bolso aí, na conta, na carteira, seja onde for, ele representa ouro. Dinheiro representa ouro. Dinheiro é lastro de ouro. Dinheiro não é papel, irmão. Porque se fosse papel estava fácil, a gente mandava imprimir, dava um caminhão de dinheiro para todo mundo, estava resolvido o problema da humanidade, sim ou não? Mas dinheiro não é papel. Um país só pode emitir em cédulas o tanto de ouro que ele tem no Banco Central. Então o tanto de ouro que ele tem, ele pode emitir em cédulas. Então só tem aquelas cédulas circulando, porque é o tanto de ouro que eles têm no seu estoque. Se eles quiserem emitir mais cédulas, o que eles têm que fazer? Aumentar o estoque de ouro. Ou seja, o dinheiro está aqui na minha mão e na sua, mas ele representa o ouro que está lá no Banco Central. É assim ou não é, Leandro? Leandro aí que é bancário aí, ele sabe falar melhor disso aí do que a gente. Então o dinheiro que está na nossa mão é só o reflexo do ouro que está lá no Banco Central. Boa noite. Boa noite. Esse texto aí, lido antes disso aí, dava para entender que criaste todas as coisas seriam depois do segundo versículo. E hoje eu entendo que isso aí é no gap, né? Esse aqui está dizendo? É. Digno é o Senhor de receber glória e honra, porque criaste todas as coisas, depois do gap. Mas é porque teve a criação dos céus, e nos céus que eu estou dizendo não é os céus que a gente vê, é os céus onde Deus habita, onde a classe de anjos habita, e depois a criação da terra com seres humanos, e a recriação, na verdade, das coisas terrenas. Então isso aí está dentro do gap ou depois?
Rapaz, agora você me fez uma pergunta que você sabe, universitário. Coloca o 10 ali para me ver. Nunca nem tinha pensado nessa hipótese aí, mas me coloca, deixa eu ver. Os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vivia para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Dá para entender que é antes do gap. Eu não tinha nem parado para pensar nessa hipótese, mas dá a ideia que dá é que é antes do gap, que é o... Não, porque no caso ali dá a entender o seguinte: são que já existiam e foram depois do gap, ou seja, antes e depois. São e foram. Volta lá. Ali, por tua vontade, são e foram. No finalzinho aqui, né? Isso, exatamente. Verdade. São e foram. São e foram, antes e depois. Verdade. Ele é Senhor sobre toda a criação, antes e depois, Sim. né? Pastor, entrou nessa questão do fio de ouro aí, de todo ouro que é retido, né? Sim. Mas assim, eu não podia deixar, porque é tanta coisa para pouco tempo, é até covardia, né? Talvez você até ia falar, mas... Eu acho que não, que eu já estou querendo ir embora. Então deixa eu falar. Quero jantar. Voltar nas 12 pedras. Tô brincando, vai. Voltar nas 12 pedras, porque é só detalhe, não vai acrescentar mais nada, mas só para entender. Lúcifer tira aquelas 3 pedras, manso, humilde e simples, né? Mansidão, humildade. E quem vem com essas 3 pedras depois em... Jesus. Que ele diz que ele é manso, Jesus vai humilde. dizer, né? Mateus 21, se não me engano. Mateus, eu acho que enfim, ele vai dizer, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus era a pessoa mais simples que já pisou na face da terra. Ele coloca as pedras de volta, né? Com isso Jesus está dizendo: as 3 pedras que Lúcifer decidiu tirar, eu prefiro deixá-las. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Jesus mostrando que ele não cairia pela mesma soberba de Lúcifer. Porque na verdade, o que Jesus estava dizendo? Aonde o anjo caiu, eu não caio. Uau! Mas isso é muito interessante, mas eu queria pegar mais um... Você é fera mesmo. Tô falando que ele que me ensinou tudo, gente. Brincadeira, isso tudo foi o Cristo que me ensinou. Porque, trazendo para o nosso contexto agora, né, Jesus ele bota a estola sacerdotal de novo, ele restabelece as pedras que parecem ser as inferiores, mas na verdade as mais importantes. E aí a gente pega para dentro do contexto da igreja hoje. Então você disse que Deus respeita a autoridade, ele não pode pegar uma autoridade sem que tire essa estola sacerdotal, senão é Deus contra Deus. Deus não pode lutar contra ele mesmo. E se você olhar, é só um detalhe a mais, não vai acrescentar quase nada. Se você olhar quase todas as rebeliões que é feito na igreja, quase todos os princípios de deslealdades que são feitos na igreja, é a falta dessas 3 pedras, que é o mesmo princípio de Lúcifer. As pessoas perdem a mansidão, a simplicidade e a humildade. Elas começam a se achar que é o mesmo princípio de Lúcifer e incorpora e causa as deslealdades que existem dentro de todas as igrejas. O princípio continua o mesmo. Exatamente. No seminário de autoridade espiritual a gente fala exatamente isso aí, que é sobre orgulho, sobre falta de humildade, a pessoa começa a pensar bobagem. Amém, pessoal? Então, eu estava dizendo, dinheiro é lastro de ouro, só temos no bolso ou na conta referente à quantidade de ouro que o Banco Central tem. Então, seria mais fácil a gente entender a mensagem se a gente comercializasse com ouro, como antigamente era. Mas aí, por facilidade, o que eles fizeram? Deixa o dinheiro no banco e emite cédulas para as pessoas. E com isso a gente perde um pouco da sensibilidade do que o dinheiro representa. Chega na hora da oferta, a gente fala assim, vem honrar ao Senhor. A gente pensa que a gente está honrando a Deus com o dinheiro. Mas não é. Eu estou abrindo mão do ouro, porque eu prefiro a cobertura. Eu estou rejeitando o ouro, porque diante de Deus, ninguém pode reter o ouro. Nem nos céus e nem na terra. Todos os que retêm estão dizendo, eu sou como o anjo caído, eu prefiro o ouro do que a cobertura. Mas eu acredito que aqui todos nós preferimos a cobertura de Deus do que o ouro. Amém, queridos? Aleluia. Deve existir uma razão para que a Bíblia fale mais de 2.000 vezes sobre dinheiro.
e um pouco mais de 200 vezes de salvação. Tem que existir alguma razão para isso, sim ou não? Ou então Jesus era o maior ambicioso que existia, porque a Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre dinheiro e 260, 270 e algum pouco de vezes sobre salvação. Por quê? Não é difícil para nós entendermos que precisamos de um Salvador, sim ou não? Mas é difícil a gente entender que a gente tem que honrar a Deus com as nossas finanças. É difícil a gente entender que essa foi a razão da queda de Lúcifer. É difícil a gente entender que a razão da queda de muita gente se dá por conta disso. Então Jesus vem e ensina muito mais naquilo que era necessário do que naquilo que nós teríamos facilidade para entender, que é sobre salvação. Amém? Então eu quero falar aqui um pouquinho. Isso aqui é a história de Lúcifer. Isso aqui é por que existe dízimo e oferta hoje? Por causa desse princípio. Porque diante de Deus, nenhuma pessoa pode reter o ouro, nenhuma, ok? Por conta disso é estabelecido o princípio, ok? Mas eu quero mostrar para você aqui que, já dando um pulo aqui para dentro no fim de todas as coisas. Então deixa eu mostrar para você aqui. Você sabe o que é que vai revelar o anticristo na grande tribulação? Porque às vezes a gente pensa que o dinheiro não tem nada a ver, né? Eu vou mostrar para você que o que vai revelar o anticristo na grande tribulação é exatamente o mesmo princípio. Porque, presta atenção, se esse é o princípio que revelou Lúcifer e a traição de Lúcifer no céu, é o mesmo princípio que tem que revelar ele na terra. Não tem como ser outro. Por isso que eu falei que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você vai ver, está completamente tudo atrelado. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Coloca assim, ó: o anticristo vai proibir o dízimo. Hoje ninguém é proibido de dizimar, né? A pessoa vai e dizima. Nos Estados Unidos tem pessoas que nem congregam, dizimam, ou seja, eles não retêm o ouro, eles reconhecem. Mas a Bíblia diz que na grande tribulação, nós fizemos. Quem participou do seminário sobre o fim dos tempos da outra vez? Quem participou, levanta a mão, deixa eu ver. Mais uns 70% do pessoal que está aqui, talvez até 80%. Então vocês vão entender um pouquinho mais facilidade do que o restante. A grande tribulação vai durar 7 anos. Na verdade, o tempo de tribulação vai durar 7 anos. Dos 7 anos, 3 anos e meio é de paz, prosperidade, tudo tranquilo na terra. Deus vai tirar os crentes vencedores. Só quem é um cristão vencedor diz amém. 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 Tamo junto. Vamos embora, vamos subir, gente. Vamos ficar não. Pelo amor de Deus. Deus me defenda, né? Então Deus, no rapto, porque a Bíblia fala de 2 voltas de Jesus, ok? Deixa eu só dar uma recapitulada nisso. No rapto, Deus vai retirar os crentes vencedores. Retirou os crentes vencedores, o iníquo se manifesta, que é quem? O anticristo. Porém ele está no corpo de um homem mortal, assim como é você, um grande líder, um grande político. Eu tenho algumas ideias das opções de nomes, mas eu vou deixar para lá isso aí, não é a hora. Inclusive, pastor, tem um pessoal que estuda muito igual esse menino aqui, ó, que eu chamo de professor. Sim. Quem quiser saber aonde está o rapto dos crentes vencedores é Apocalipse 12, né? Depois você pode ler em casa. Vai falar sobre o filho da igreja. Apocalipse 12 fala do rapto dos vencedores. Tem pessoas que pensam que o filho da igreja é Jesus. Jesus não é o filho da igreja. Jesus é o pai da igreja. É o contrário. Enfim, então Jesus vai tirar os vencedores da terra. Aí começa a grande tribulação. O anticristo governa nesses 3 anos e meio primeiro dos 7. E nesses 3 anos e meio primeiro, o que Jesus vai fazer? O que o anticristo vai fazer? Ele vai governar a terra como se ele fosse Cristo. Porque anticristo não fala apenas de alguém que é oposto, opositor a Cristo, que é contra a vontade. É anti no sentido de fazer, antes de Jesus, aquilo que Jesus vai fazer no milênio. No milênio nós teremos um tempo de prosperidade sem precedentes sobre a terra. O anticristo vai querer estabelecer exatamente isso nos 3 anos e meio primeiro, ok? Então vai ter muita prosperidade, as igrejas, vai ser uma bênção, irmão. O governo vai dar dinheiro. Pastor, vai ter igreja? Vai ter, irmão, um monte. Menos a Koinonia e a Graça Viva, em nome de Jesus. Estou liberando o cargo de pastor. Está liberando. Quem quiser ser ungido a pastor aí, está liberado. Então, o que vai acontecer? O governo vai dar dinheiro para as igrejas, vai bancar os projetos.
Aí a pessoa vai ficar assim, uma bênção, olha que legal o governo dando dinheiro. Quando der 3 anos e meio, a Bíblia diz que esse governante humano precisa morrer e ressuscitar. Porém ele morre, quando ele ressuscita, não é mais o espírito desse homem, agora é o espírito do próprio Lúcifer caído, encarnado no corpo de uma pessoa. E presta atenção, sabe o que vai acontecer durante esse período da tribulação? As nações vão levar dízimo em Israel para o anticristo, porque essa é uma prática de reconhecimento de senhorio. Só que lógico, eles não sabem que é o anticristo, porque o judeu está esperando o Messias. Quando ele sentar no trono, é o Messias. E essa prática de dízimo para o judeu, irmão, é o trem mais comum que existe. Nós que tem dificuldade com isso, que a gente tem dificuldade de reconhecer Jesus como Senhor. A gente só quer Ele como Salvador, como Senhor a gente não quer. E o que acontece? Eles não. Então, os 3 anos e meio primeiro, eles vão levar dízimo. E esse homem vai receber. Por quê? Porque o homem pode ainda receber aquilo que é de Deus. Ok? Pode no sentido não de poder. Ele pode porque ele consegue. Não deveria, mas consegue. Às vezes a pessoa fica sem dar o dízimo e fica tranquilo. Não acontece, ela acha que não acontece nada. Ok? Mas depois que esse líder morre e ressuscita o Lúcifer no lugar dele, no corpo dele, o diabo não pode tocar naquilo que é consagrado a Deus. E quando as pessoas forem levar o dízimo, ele vai dizer, não precisa. E quando ele disser isso, os judeus vão saber que aquele lá não é o Messias que eles esperavam, porque eles sabem que o Messias jamais impediria o dízimo, porque dízimo não é sobre dinheiro, é sobre um reconhecimento de senhorio, ok? É um princípio que é estabelecido desde o céu, ou seja, diante de Deus eu não vou reter o ouro, ok? Então vamos ler o que vai acontecer. Daniel 9, 27. Aqui está falando do anticristo, tá? Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deve durar 1 semana. Eu peguei uma linguagem mais moderna aqui para não colocar as 7 semanas lá e tal. Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar 1 semana, ou seja, 7 dias. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas. E depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas o que você precisa entender aqui, ó, ele vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas. Essa palavra no original é libação e oblação, que eram as ofertas de cereais e de manjares que eram oferecidas a Deus no Velho Testamento. Ele vai proibir, ele vai cessar. E sabe qual é a consequência disso? Como ele vai cessar toda a oferta e todo o dízimo? Porque o que mantém a economia de pé, irmão, pasme você, ou se você quiser acreditar nisso ou não, o que mantém a economia do mundo de pé são os dízimos e ofertas em honra a Deus. Por causa disso a terra dá o fruto, por causa disso a economia gira, por causa disso as pessoas prosperam, porque mesmo que alguns não façam, existem pessoas fiéis fazendo, porque quando nós paramos de fazer, não é apenas sobre nós, não é só nós que vamos sentir o resultado, não é só nossa casa, nossa empresa, não é só a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, isso interfere em todo o sistema. Por quê? Porque dízimos são honras a Deus. Somos nós declarando, diante de Deus eu não vou reter o ouro, diante de Deus eu não vou ser como o anjo caído que preferiu o ouro. Amém? Então esse líder ele vai interromper os dízimos e ofertas, e o resultado disso começa a perseguição. Aqui começa a grande tribulação. Pastor, só para você, enquanto você toma água aí, de coco. A gente, primeiro vai ser o sonho de um monte de crente, né? Que vai dar mais trazer dízimo, não imagina. O pessoal fala, não precisa trazer mais dízimo, né? Tem um monte de crente que vai ficar feliz. Agora, quando você falou sobre que o dízimo ele é o resultado de toda a economia mundial, se vocês pararem para perceber, o nosso presidente da República, ele sempre compara o Brasil com Israel, já reparou? Uhum. Ele fala assim, olha o que nós temos e o que nós somos. Uau. Olha o tamanho do Brasil, né? E o que Israel, nós somos. Israel é do tamanho do Sergipe.
país de terceiro mundo, nós somos. E ele fala assim, olha quem Israel é. Ele fala assim, ó, olha o que nós temos e o que nós somos. E ele fala para Israel assim, olha o que Israel tem e o que eles são. O que Israel tem? Areia. Deserto. Israel não tem nada, Israel só tem areia. Só que o dízimo lá é descontado em folha. Se você trabalha numa empresa, o dízimo já para eles assim, eles não vêm na igreja, já é desconto em folha. O brasileiro, ele não é dizimista, ele está dando dinheiro para o pastor, né? Então é a história. Então olha o que nós temos e quem nós somos. Olha o que eles têm e o que eles... Sabe quem os judeus são? Eles são donos do mundo. Literalmente. Microsoft, as grandes empresas do mundo inteira é de Israel. A maior medicina, um dos exércitos mais potente do mundo. Israel é uma ilhazinha desse tamanho de Sergipe. Sabe quem que fundou os Estados Unidos? 70 judeus. 70 judeus. 70 judeus. Aí você olha, Israel é um paísinho desse tamanhozinho, cercado de inimigo por todos os lados. E ninguém se atreve a encostar em Israel, porque eles são dizimistas. É algo e nós somos país de terceiro mundo, porque na nossa mente falou que vir para a igreja dá dinheiro para o pastor. Eu tenho uma péssima notícia para você que não gosta de dar dízimo. Ou você converte, tem essa opção, ou no céu você vai ter um sério problema, porque eu vou mostrar para você dízimo dentro do milênio agora. Pastor, aí só fazer mais uma colocação. Quando isso aí acontecer, de Daniel 9:27, eu dei o texto de Apocalipse 12 para você estudar em casa, para você ver aonde os vencedores são raptados, os crentes vencedores. Quando isso aqui, eu não sei se o pastor Cris vai falar, porque às vezes é muita coisa para pouco tempo. Quando isso aqui acontecer, que o anticristo cortar o dízimo, em casa você lê Ageu 1. Vou ler agora aqui, Joel 1:9. Joel ou Ageu? Joel. Fala do migrador, Não, lá é o que... Não, era Joel também. né? O Joel que vai acontecer depois que fazer isso. A economia, para dar base no que o pastor está falando, que o dízimo é a economia mundial, quando o dízimo for cortado, o mundo vai acabar. Vai entrar em um colapso mundial. Aqui, ó, Joel 1, do 9, 1, Joel 1, do 1 ao 9, nota aí. A consequência da proibição dos dízimos sobre a terra vai ser, quando você lê a grande tribulação, você vai ver que é uma fome absurda, catástrofe atrás de catástrofe, coisas terríveis acontecendo. Joel ele profetizou, ele teve uma visão e profetizou de forma futura, lá na frente, aquilo que vai acontecer quando os dízimos forem cortados da terra, proibidos da terra. Diz assim: foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Libação é oferta. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, ou seja, a semente já nem produz mais. E a terra está triste, porque o trigo está todo destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, apodreceu lá antes de colher, irmão. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministro de Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos de todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, aqui está falando quando vai acontecer, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação. Aqui acontece a inauguração
dentro dos 7 anos, a grande tribulação. 3 anos e meio de paz e de prosperidade, e os últimos 3 anos e meio de perseguição, de fome, de guerra e de destruição total. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, dízimo no milênio. Abre comigo aí Isaías 19, do 19 ao 25. Ou só coloca aqui atrás, por favor. Mais 5 minutinhos, por favor. A gente já termina. Dízimo no milênio. Diz assim: naquele dia, porque presta atenção aqui, depois dos 3 anos e meio de grande tribulação, Jesus volta de novo com os crentes vencedores, ok? A igreja que ficou sobe para os ares, acontece o tribunal de Cristo, Satanás é sentenciado, batalha de Armagedon acontece aqui, ok? Todas as nações lutando contra Israel. Nesse momento em que Israel estiver cercada, Jesus vem, vai ser uma coisa de cinema, irmão, vai ser top. Jesus vem, destrói todo mundo, o negócio vai ser lindo, destrói todo mundo, e o que acontece? A partir disso o reino é estabelecido, o milênio sobre a terra, Jesus reinando na terra por 1000 anos, ok? E olha só o que a Bíblia diz, isso aqui são mensagens figurativas falando desse tempo que vai acontecer. Isaías 19, do 19 ao 25. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erguirá ao Senhor na sua fronteira, e o Senhor se dará a conhecer ao Egito e aos egípcios, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e oferta, e farão votos ao Senhor, e cumprirão. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porquanto o Senhor dos exércitos tem abençoados, dizendo: bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Esse texto aqui fala desse tempo dentro do milênio, ou seja, eles adorarão ao Senhor com ofertas, com sacrifícios, eles farão votos ao Senhor. Isso aqui está falando dentro do milênio, irmão. Ou seja, quem não gosta disso, quem tem dificuldade com isso, como eu disse, ou precisa converter, ou precisa dar um jeito de ficar fora desse lugar, porque como você vai fazer lá dentro? Se vai ser uma prática recorrente de todos. Amém? Mas tem mais texto aqui. Profecias acerca do milênio. Ageu 2, a partir do 6. Ageu 2, a partir do 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, e o mar e o continente. O que é isso aqui? Isso aqui é o dia do Senhor. Farei tremer os céus, a terra, o mar e os continentes. Isso aqui fala do terrível dia do Senhor. Farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor. Apareceu aqui Desejado das Nações? Não, né? Não, né? Não tem aquele texto, aquela música que o pessoal canta, Desejado das Nações? Ali também tem um erro de tradução. Eles cantam como se Jesus fosse o desejado das nações, mas o texto é esse, e o texto original fala exatamente disso, que as nações levarão a Israel os seus tesouros. O que é isso? As nações levando seus dízimos em honra ao Senhor dentro do milênio. Versículo 8. Aí o texto continua dizendo: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo tempo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos exércitos. Menções de dízimos e ofertas dentro do milênio. Por quê? Diante de Deus ninguém pode reter o ouro. Olha para quem está do lado e fala assim: diante de Deus ninguém pode reter o ouro. Tem um último texto aqui para a gente ler. Esse aqui eu queria que você lesse todo o capítulo depois. Anota aí essa, porque aqui está
É que não ia dar tempo, é um capítulo muito longo. Aqui esse texto fala de quando Jesus vier para socorrer Israel, que vai estar cercada na batalha do Armagedon. Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se fender, uma parte para um lado e outra parte para o outro. Irmão, vai ser coisa. Mas eu coloquei só a parte do dízimo aqui, para não ficar muito grande aqui para a gente ler. Zacarias 14, a partir do 16, mas anota aí para você ler o capítulo todo. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, que já está falando, todas as nações vão contra Jerusalém, vai restar um povo desse aí, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma dessas famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor, não virá chuva sobre ela. Você lembra de Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e farei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos, chuvas, que dela advém maior abastança. Ou seja, esse texto aqui ele tem uma extrema ligação com o fato de nós levarmos ofertas e dízimos ao Senhor e recebermos a chuva, ou seja, que é um sinal de bênção de Deus sobre a nossa vida. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva, virá sobre elas a praga com que o Senhor ferirá os gentios, e os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Como eu disse, não dá pra, é muito pouco tempo para a gente falar, mas a festa dos tabernáculos era exatamente isso. Uma vez por ano eles subiam para levar até o tabernáculo as suas ofertas, libações e oblações em ofertas a Deus. E o texto está fazendo menção exatamente disso. Ou seja, a retenção do ouro foi a razão da queda de Lúcifer. A retenção do ouro vai ser a mesma razão pelo qual o anticristo vai ser revelado. E até mesmo dentro do milênio, nós conseguimos entender que essa prática de não reter o ouro diante de Deus, ela permanecerá como um princípio perpétuo diante de Deus. Porque diante de Deus, ninguém pode reter o ouro. Diante de Deus, ninguém pode reter o ouro. Quando retemos o ouro, estamos dizendo: eu prefiro o ouro do que a sua cobertura. Mas quando nós não retemos o ouro, nós estamos dizendo: eu prefiro a tua cobertura em todas as áreas da minha vida do que o ouro, porque eu sei que a tua cobertura pode me fazer próspero em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as situações. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, porque é muito importante a gente saber dessas coisas. Porque quando nós entendemos essas coisas, nós não nos tornamos vulneráveis na mão do diabo mais. Porque o diabo tem enganado tanta gente nesses últimos tempos, de forma tão esdrúxula. E uma das áreas que o diabo mais tem vantagem na vida das pessoas é exatamente na área financeira. Porque aquilo que o pastor Evandro disse, foi ativado na nossa mente a seguinte situação: dar dinheiro na igreja é dar dinheiro para o pastor. Levar dinheiro na igreja é dar dinheiro para o pastor. O pastor não precisa ter dinheiro, o pastor já vive bem, o pastor já anda, tem uma vida boa, tem carro bom, tem condições, graças a Deus que tem. Mas não é sobre isso. É sobre um princípio que foi estabelecido desde o céu por conta da queda de um anjo. Um anjo decidiu reter o ouro, e a partir disso todas as pessoas que o retêm estão dizendo que preferem o ouro do que a cobertura de Deus. Por isso que esse tipo de coisa precisa ser ensinada para nós, precisa ser ensinada dentro das igrejas, para que a gente entenda que não é sobre o dinheiro, é sobre a honra que pertence a Deus, muito menos sobre a necessidade. Na hora do nosso culto, na hora da oferta, eu falo: gente, nós não precisamos de dinheiro para pagar luz, para pagar aluguel, para pagar nada disso. Usamos o dinheiro para isso, mas não traga o seu dinheiro aqui por causa disso. Porque se você trouxer seu dinheiro por causa da necessidade, você está roubando a honra que pertence a Deus em não reter o ouro.
Ou seja, eu não estou dando ouro porque eu quero honrar a Deus, eu estou dando ouro porque tem que pagar a luz da igreja, eu estou dando ouro porque o aluguel aumentou. Não, não faça isso. Dê o ouro, não retenha o ouro em honra ao Deus que você serve. Não retenha o ouro dizendo, olha, eu não retenho o ouro porque eu prefiro a cobertura. E quantas vezes nos foi ensinado que a gente traz o dinheiro, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, é usado para isso, mas essa não é a causa de nós fazermos. Esse é o fim, não é o meio. Essa não é a causa. Qual é a causa? Honra a Deus. Por isso Salomão vai dizer em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a sua renda. Ou seja, não é sobre dar para ajudar a pagar as coisas da igreja, é sobre dar para honrar a Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração, feche seus olhos, eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida do teu povo. Pai, nós estamos aqui como igreja, Pai, para que nós possamos aprender, para que possamos entender, porque nós não queremos ser como Lúcifer, Pai. Nós não queremos ser como um anjo caído que preferiu o ouro. Pai, nós não queremos o ouro, nós queremos a tua cobertura sobre as nossas vidas. Pai, diante do Senhor, nós rasgamos o nosso coração e nós decidimos, ó Deus, abrir mão do ouro, porque nós queremos e preferimos a tua cobertura sobre as nossas vidas, sobre as áreas das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que o diabo não vai roubar essa palavra, essa semente do coração do teu povo, Pai, e eu quero declarar que jamais, que nunca mais nós seremos enganados, persuadidos nessa área. Satanás não terá vantagem sobre nós nessa área, Pai. Eu declaro que o Senhor cumprirá todo o teu propósito, todos os teus planos nas nossas vidas, e a tua palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos para vos fazer prosperar e não para vos causar dano, diz o Senhor. Os teus pensamentos são pensamentos de paz e de prosperidade, e ó Deus, nós declaramos que são esses pensamentos, é essa atmosfera que nós vamos viver em nossa vida, em nossa família, em nossa finança e em nossos negócios, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda Jesus bem forte, diga aleluia.